Incidentes recentes deixam claro a necessidade crescente por cibersegurança e a cada incidente novo que aparece no dia a dia, que nós vamos acompanhando, fica mais clara a necessidade de gestão, proteção, segurança em relação à identidade. Nós vemos aí recentemente, e às vezes não tão recente, de forma mais antiga, dados vazados, credenciais vazadas, e isso não garante que a pessoa vá ter acesso. Então, ela pode ter acesso, ela pode não ter acesso, ou ela pode conseguir um acesso imediato, às vezes por insistência. Então, é como eu sempre falo, man in the middle sempre gera aquele pequeno probleminha. Mas, relacionado à identidade, e ao tema man in the middle, como eu citei, a gente vê que claramente existem patches de segurança, só que talvez os aliens ainda não nos ensinaram como fazer patch para correção de seres humanos. Ou se isso existir, ainda não chegou até nós. Para a gente tratar hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre o tema IAM, IGA, gestão de identidade, para a gente ver como é que isso anda, como está a situação hoje no mercado e como que isso pode mudar as corporações e a segurança das companhias como um todo. E é sobre isso que nós vamos falar no Safe Talks de hoje. Para tanto, roda a vinheta! Safe Talks, o podcast feito por e para quem respira segurança da informação. Olá, eu sou André Pastre, especialista em segurança da informação, vulgo mestre Kami-sama, tentando manter a ordem entre o Goku e o Vegeta antes que o Bills chegue na Terra. E, às vezes, host desse podcast que vos fala. E, simples. No mundo de hoje a gente tem visto muitos ataques, muito questionamento. Todo mundo fala de identidade, mas ninguém sabe lidar direito com essa questão de identidade. É sigla IAM, é IGA, é RG, o que eu faço, quem sou eu, como que eu me autentico, do que me alimento, para onde vou, onde sobrevivo. E para trazer um pouco mais de luz, para trazer um chão, não é nem luz, é chão, sobre esse tema, nós temos aqui, tenho a honra de trazer novamente meu querido amigo Bruno Tarasco. Tudo bem, Brunão? André. Obrigado pelo convite mais uma vez aqui contigo. Muito honrado aqui de poder fazer parte disso, cara. Prazer ter você conosco aqui. Cara, e já vamos direto aqui cair para dentro dessa história maluca aqui que nos persegue, que nos traz muitas dúvidas. Cara, o que é IAM, o que é IGA? Vamos lá, então. Tem uma grande confusão entre esses dois temas, e eu acho que são até temas que eles acabam convergendo, Então você tem aqui IAM, que é praticamente a gestão das identidades e acessos que você tem, e você tem IGA, que na verdade é a governança desses acessos. Então tem uma interposição e as práticas entre eles acabam se interpondo. Então, por exemplo, quando a gente se refere normalmente à IGA, acaba indo muito mais para a gestão do ciclo de vida das identidades, para quem que está chegando na empresa, quem que está trocando de área, quem que está saindo, você ter um pouquinho mais de gestão e controle sobre os acessos que aquela pessoa tem, além da parte de recertificação de acessos e tudo mais, tá? Então, acaba tendo uma sobreposição entre essas duas, e aí a gente traz mais uma outra coisa, A gente estava até conversando sobre isso. A parte de segurança dessas identidades acaba sendo um outro tópico à parte, Então, é aquela distinção que a gente faz. Eu estou gerenciando ou eu estou protegendo? Rapaz, que provocação, hein? Querido Telespec, pega essa. A gente gerencia ou protege? Bom, já caindo para dentro disso aqui, Bruno, eu sei que a gente estava aqui no Esquenta, você já trouxe algumas provocações, E eu vejo muita gente falando de IGA e identidade ficando dentro de governança simples e puramente. Você acha que esse é um caminho, cara? Assim, contextualiza um pouco para a gente onde cada um fica, como que sobrevive dentro das companhias. Perfeito. Hoje, IGA fica muito mais, como você comentou, O pessoal gosta de colocar cor para tudo que é coisa, white team, time de governança, Então, gestão de acessos e tudo mais, acaba cuidando dessa parte tanto de governança quanto a gestão dessas identidades e acessos, tá? E aí tem o desafio de conciliar todos esses desafios com a equipe de segurança, tá? Então fica meio que uma bola dividida e cachorro com dois donos passa fome, Geralmente ou falta água ou comida ou os dois. Ou os dois. Tá.
E legal, cara. E você acha que a IAM fica muito mais voltado para cyber dentro da visão dos projetos que você tem visto hoje? Fica um pouco mais, tá? Até porque toda essa parte de proteção de acessos, até mesmo a parte de governança de acessos acaba tendo muita interação com o cyber, né? Por conta dos riscos, compliance e tudo mais, acaba batendo um pouco mais em cyber, tá? Então, acaba sendo uma preocupação de cyber ter esse controle de IAM bem justo e saindo um pouco da parte de infraestrutura, tá? Bola dividida ainda, mas eu vejo um pouco mais de predominância do pessoal de cyber acabando atendendo isso, tá? Eu vejo essa bola muito dividida, até por isso que eu reforcei essa pergunta, porque eu vejo assim, é um vira e mexe, não, mas é o pessoal de infra que gerencia o acesso. Não, mas aí tem que passar pela galera de governança, porque são eles que fazem a gestão do acesso. Ah, não, mas tem que passar por cyber, porque eles que vão criar o duplo fator de autenticação, seja lá com a metodologia que vai identificar que você é você. E aí, já caindo para dentro desse assunto, hoje eu vejo muita gente falando de identidade, muitos projetos que eu participo, que são relacionados com IAM, né? Eles pensam que estão protegendo, mas na verdade eles só estão contratando gestão. É isso? É real isso, cara? A gente analisa de um seguinte ponto, né? A prática de IAM, ela está muito voltada a você conseguir ter o controle sobre o que essas identidades têm de acesso e não de como que eu estou protegendo o acesso dessas identidades. São abordagens totalmente diferentes, né? Então, um exemplo que eu vou dar aqui. Hotel. O hotel, seja ele utilizando uma chave física de metal que você põe na porta, ele está gerenciando os acessos. Ele te dá, ele pede de volta, as pessoas que têm acesso às chaves... Dados, exato. Né? A camareira, o pessoal de serviços tem acesso à chave, quando ele vai embora, ele precisa devolver, talvez no final do dia precise devolver esse acesso, a chave em si, e aí depois você vê os hotéis com o cartão digital, né? RFID. Agora tá seguro, hein? Agora eu tô seguro. Então, a gestão continua a mesma entre esses dois cenários. Só digitalizou a chave. Eu digitalizei o meio de acesso, tá? Tô mais seguro por causa disso? Talvez. É mais difícil perder um cartão, talvez, né? Mais difícil. Só que tá o seu cartão lá no bolso. O cara mal intencionado... Eita, ó o Flipper. Aí, ó. Né? Então ele vai, poxa, eu posso colocar até uma extensão no GPIO aqui, colocar um sensor de RFID ou NFC aqui na minha manga e copio o cartão do cara, né? Eu tenho algum outro controle para isso? Então assim, a gente falou desde o começo, né? Eu tenho o processo de governança e gestão desse acesso. Perfeito. Tá igual para os dois, né? Que loucura. Tá igual para os dois. Agora, o que é uma evolução que a gente tem agora? Tem muitos hotéis nos Estados Unidos que você já tem um aplicativo para acessar o seu quarto. Eu vi isso recentemente. Então, ele faz a sua biometria, ele bate com o seu login, com a sua geolocalização, ele vê se você está conectado à rede Wi-Fi, talvez, do hotel. Então, ele tem todos esses controles para te liberar o acesso ao seu quarto. E aí, quando você pensa no seu quarto, sua família, seus bens, você, sua integridade, né? Você tá lá dormindo, né? Então, eu tô com o processo de IAM feito nos 3 casos. O que mudou? A segurança desses acessos. E só no último, de fato, quando o cara fez um projeto, e para um hotel, estão falando de um projeto faraônico às vezes, né? Sim. Quantos quartos tem no hotel, cara? Sei lá, 2, 3, 4 mil, né? E a gente fala de um cara que tem que monitorar você por BLE, então ele tem que ter a geolocalização, se você realmente está fisicamente dentro do hotel, se não é um fake location, né? Um GPS location, alguma coisa nesse sentido, se você está conectado, e faz uma camada de autenticações gigantescas, né? Exatamente. E vale lembrar, né? Nada é 100%. Putz, você pode ter vários outros riscos a partir disso. Mas a ideia é você dificultar. Antes, eu sou um hóspede, deixei cair. Putz, o cara pode tanto me seguir para saber qual que é o hotel que eu tô, ele pode fazer uma cópia, e é muito fácil de fazer isso. Sim. Com o RFID você também pode fazer a cópia. O celular eu posso copiar, tentar trocar a biometria. Tem várias coisas que você pode fazer. Mas o ideal, e como a gente trabalha em segurança, é criar camadas de proteção. Sim. Né? Minimamente, né? Porque a gente sabe que os caras têm uma qualidade no esforço para ir romper essas camadas
Até tem um caso que a gente estava falando de uma grande empresa que já a gente vai entrar nesse caso, né? Mas se eles têm uma insistência, né? Uma não desistência para conseguir, a gente vê às vezes a pessoa caindo no golpe do Pix. Cara, pelo amor de Deus, assim, é uma coisa que você lê, você fala assim, gente, isso daqui não tem nada a ver. Isso daqui está completamente fora. Não há necessidade de validar essa identidade, porque eu sei que isso daqui não é um banco. Sim. Eu sei que não é essa pessoa que eu estou falando diretamente, né? Outra coisa, né? Mande um Pix de 50, receba 100, receba 200. Receba uma conta de 500. Ou se não, pirâmide, né? Receba 8% ao mês, 10% ao mês de investimento, retorno do seu investimento. Cara. E aí a galera cai que nem pato, né? Teve o caso da Bryce Company recente, né? Nossa. Gente pra caramba no mundo. Teve um outro recente que até um jogador do Palmeiras caiu, investiu 6 milhões de reais nisso daí. A perda ali foi grande, hein? E aí a gente fala de conscientização. O quanto de conscientização já não tem sobre isso? Quantos casos passados já tiveram disso? Da época do boi gordo. A gente não tá falando nem de era tecnológica ainda. Sim. Boi gordo, avestruz, teve Telex Free, teve de tudo, cara. Cara, isso é um negócio que me deixa maluco, porque assim... mas eu validei a identidade. O cara realmente é um banco, ele tá inscrito no Bacen. Né? Eu validei, eu vi pessoas que caíram infelizmente no golpe do 8%, 5%, 3%, 10% ao mês, e assim, não, mas eu validei, ele realmente era um banco, ele tinha inscrição no Bacen, ele tinha uma empresa, tinha um CNPJ válido, foi legal, então você fez, de novo, voltamos para a gestão, ele aplicava a gestão, você aplicou a gestão da identificação, né? O meio que identifica. Agora, como que você trata essa camada de segurança, né? Isso é uma loucura. Trazendo isso mais para o nosso mundo, eu vejo assim que as empresas, né, como eu comentei há pouco, a maioria dos projetos que a gente entra, eu vejo muita gente falando que vai fazer IAM, que vai aplicar a camada de segurança, no final do dia o cara está fazendo gestão de identidade. Você tem visto muito isso? Bom, você comentou sobre aquele caso de uma empresa de mobilidade, via aplicativo de mobilidade. Ficou gourmet essa expressão, top. Né? Ó. Tá ótimo. Então, o que acontecia? Ela fazia governança e gestão das identidades. Poxa, e aí o que aconteceu? Infelizmente, vazou a credencial de um usuário deles. Uhum. Um cara mal intencionado comprou essa identidade. Aí ele falou, poxa, precisa de MFA. Já sei o que eu vou fazer. Vou mandar um monte de notificação e esse cara vai ficar de saco cheio. Uma hora ele erra ou não, aperta o sim. Uma hora ele aperta lá e eu tenho acesso. E aí, foi exatamente o que aconteceu. Inclusive é uma técnica conhecida. O pessoal chama de MFA fatiga, ou fadiga, ou cansa. O cara cansou do MFA. Exatamente. E aí o que aconteceu? Ele mandou diversas notificações via push pro celular do usuário e o usuário, uma hora encheu o saco, apertou. Tá bom. Vai lá, acessa aí. A partir disso, o atacante teve acesso à VPN dessa empresa. Que maravilha. Aí vamos estabelecer bem claro aqui. Gestão tá sendo feito. Governança tá sendo feita. Em dia, a gestão do IAM do cara toda em dia. O cara respondeu um MFA. Sim. É a credencial dele. Só que eu tô analisando os parâmetros de risco desse acesso, eu tô fazendo controle de que tipo de dispositivo que pode entrar, e falando da parte de risco, o risco individual de cada usuário. Não analisar todo mundo da minha empresa como se fosse um balaio igual, né? Movimentação de arquivo, elevação de privilégio, Exato. Período conectado, coisas que a gente ouve falar há 20 anos, né? Exato. E outra coisa, ô Pastre, vamos lá, pensando nesse caso em específico, tá? Eu tenho um cara aqui que é o usuário normal. Eu tenho um atacante. Eles estão em localidades diferentes, dispositivos diferentes. Eu tive diversas falhas de logon a partir desse usuário. Então, por que isso não levantou um alerta gigante? Tentativas de acessar o MFA do cara. Exato. Então, se eu não tô fazendo a inteligência de risco desse acesso, controlando como que ele pode acessar e por que ele pode acessar, eu não tô fazendo segurança. Eu não tô controlando esses parâmetros de risco. Eu tô, de novo, fazendo gestão. E até um dado que me alarma sobre isso, né? Até tenho marcado aqui na minha colinha da alegria.
O Global Risk Report lançou um relatório, né, no Fórum Mundial aqui de 2022. E ele mostrou que 95% dos ataques cibernéticos, cara, 95%, Telespec, cola no pai, 95% dos ataques cibernéticos vieram de erro humano. É por isso que eu falo, cara, é um man in the middle, cara. É o homem no meio da operação que gera, como esse caso dessa empresa de transporte por aplicativo. Cara, foi alguém que vazou a identidade ou porque ele falou, vou me inscrever aqui nesse chat, aqui nesse fórum, vou baixar, fazer um download de um filme. Eu não vou pôr o meu e-mail pessoal, não sou besta. Vou comprometer meus dados, vou pôr o da empresa. A empresa tem proteção, tem firewall, tem isso, tem blá, blá, blá. Numa dessa vazou e ele foi lá, deu ok de novo. Ele foi errado aqui, foi errado acolá e foi errado e a gente viu o histórico que isso deu o balaio de gato que isso aí virou, né? Saiu em tudo que é portal de notícia, né, cara? No mundo, né? No mundo inteiro. No mundo inteiro. E aí, complementando esse dado dos 95%, nos ataques, teve o Verizon Data Breach Report do ano passado, né? Perto de 60% do primeiro estágio dos ataques, como que ele começa? O cara buscando por credenciais. Hoje em dia, o pessoal fala, né? Identidade é o novo perímetro. E aí todo mundo sai repetindo, identidade é o novo perímetro, identidade é o novo perímetro. Mas se você parar pra pensar, hoje a sua infraestrutura tem, ok, o seu perímetro, mas a gente tem tantas soluções para facilitar esse acesso que realmente um usuário e senha, e ainda mais o MFA Fatigue, qualquer outro dessas técnicas para pular o fator de autenticação, você tá com sua infraestrutura exposta. Eu fico maravilhado assim, com a capacidade que o pessoal tem de explorar o erro e de explorar o problema. Por isso que eu brinquei no começo, ainda não lançaram patches para seres humanos, né? Se lançaram, não disponibilizaram dentro do nosso ecossistema de GV. Porque, cara, assim, a gente implementa camadas e camadas de segurança e aí o cara de TI, preciso acessar ali, eu vou digitar minha senha aqui, dá uma olhada nela. Aí o cara abre o caderninho lá, e fala assim, arroba, o nome dele, underline, YX, tal. Uma senha complexa, 256 bits e isso dentro do IE. Mas ele passou pro cara acessar a impressora porque o cara é brother, é vizinho dele, ou como a gente que é amigo de longa data aqui. Pô, cara, eu tô precisando baixar material aqui da tua empresa, você não quer me ajudar? Pô, pastor, eu tô essa semana que tô nos Estados Unidos, eu tô em Miami, eu tô na Europa aqui, cara, pega aqui minha senha, vai, eu não posso falar que eu tô com 12 horas de diferença aqui de fuso, tô na China. Toma aqui minha senha. Todas as camadas foram quebradas, Cara, você acha que existe alguma forma da gente restringir um pouco desse acesso? Não no sentido de assim, eu vou colocar o cara numa sandbox, ele vai trabalhar agora numa grande preso. Sandbox, né? Mas no sentido de assim, o que eu preciso fazer? Eu tenho que reidentificar esse usuário? Traz um pouco de brilho pra gente agora. Vamos lá. Vou até contar um caso interessante sobre essa parte de sandbox. Tinha, faz um tempo, não vou acertar nomes aqui. Ufa. Uma empresa que cuidava do sistema de radares de aviação nacional. O que eles faziam para os desenvolvedores e para o pessoal que mexia nos sistemas? Eles tinham uma sala hermética. O cara entrava com um uniforme, porque ele não podia ter bolsos. Essa sala não tinha conexão com a internet. O cara não podia entrar com nenhum dispositivo, nenhum relógio, o que seja. Ele entrava só com o uniforme, entrava, trabalhava, saía. Meu Deus. Sala hermética. Aí a gente tá falando de proteção. E ainda assim, há dúvidas. Né? Porque ele leva o conhecimento dentro de si, né? E outra, mesmo que fracionado. Cara, a gente já viu o cara conseguindo decriptar o HDMI, o sinal de HDMI por onda magnética. Júlio Della Fora, por exemplo, fez um estudo de caso desse. Então você tem diversas outras técnicas, né? Mas aí, voltando ao seu assunto, né? Como que a gente consegue proteger isso? E o que faz sentido dentro desse cenário? Pastro, então a gente volta pro tema, né? Eu tô gerenciando, minha preocupação é gerenciar isso daqui, ou minha preocupação é proteger esses acessos aqui? E aí a gente fala muito sobre a parte de provar que eu sou eu. Só que ainda preciso provar que eu continuo sendo eu. Ao longo do acesso.
Exato. A gente começou a fazer recentemente, até, desculpa, eu tenho um pouco de viés por conta da empresa que eu trabalho, né? Natural, imagina. O que a gente começou a se preocupar? Fala, poxa, eu tô dando acesso tão privilegiado a tantas coisas, por que eu já não aproveito que eu tenho um aplicativo instalado no celular do usuário, eu conecto no pedômetro dele, se ele der mais que 5 passos, eu bloqueio a sessão anterior que ele fez. Ou, a cada 5, 10, 15, 30 minutos, mesmo que a aplicação não suporte isso, eu preciso validar que ele ainda tá ali. Que ele ainda é ele. Fisicamente ele está ali conectado, né? Porque Exato. é o maior problema, né? Exatamente. O homem, né? O homem no conceito de ser humano, estar ali fronte ao sistema, fronte à máquina, operando de fato, né? Exatamente. Então, além de eu validar que esse usuário é ele, eu valido que ele continua sendo ele. Tá? E isso faz parte. Poxa, eu roubei uma sessão, cookie hijacking, eu roubei uma sessão desse usuário aqui, ou capturei a senha dele, consegui a primeira autenticação, ele deixou a máquina desbloqueada. Então, todos esses cenários, por exemplo, cara, antes o pessoal fazendo home office, larga o computador no hotel, larga o computador no Starbucks, em qualquer lugar. E aí? E aí, né? E aí, como Quem é que você vai garante proteger quem é isso? quem nisso aí? Eu lembro que eu tava até brincando, recente, cara, acho que foi umas 2, 3 semanas, né? Eu sou usuário de Apple e aí tem um movimento lá que você faz que você sai de perto com o seu relógio e ele bloqueia a sua máquina. Mas aí eu tava falando, meu amigo, a gente faz isso por segurança, né? Só que ele pega e ele trabalha sem o relógio. Ele tira o relógio e deixa do lado da máquina. Aí ele sai, máquina desbloqueada. Eu falo, cara, mas você não fez? Ah, fiz, mas eu... Caramba, cara, sempre a camada vem no como que eu faço essa gestão, né? Talvez devesse existir alguma forma de monitorar via app ou via o sistema. Cara, o sistema não está sendo acessado, dá um lock na máquina. Ele Vou dar uma dica. Eu conheço uma empresa também que uma vez eu fui dar uma consultoria lá e o pessoal assim, não deixa a máquina desbloqueada, hein? Eu não deixo. Né? Não, mas é sério, não deixa. Eu sei, eu não deixo. Nem que eu seja, vou levantar para jogar um papel no lixo. É o costume já. Não, mas realmente eu falei, gente, que preocupação, né? E aí eu lá, trabalhando, né? Analisando ali a rede do cara, tal, mexendo. Aí daqui a pouco eu vejo RH chegando com um balão vermelho, bicho, mas maior que eu, assim, cara. Eu chegando, imagina eu no on the stick, num palitinho assim, velho. Quase quebrei tudo aqui. Com o palitinho ali, pendurando e pumba, colocava na mesa, tirava a máquina do cara e deixava um balão vermelho assim, velho. Pumba. Quando o cara voltava, o RH, o cara tinha que ir no RH, advertência? Pegar a máquina dele. Na segunda era advertência. Pô, meu irmão. Falava, rapaz, agora entendi. E ficava aquele balãozão vermelho assim, e quando o cara chegava, todo... Pré-pandemia, óbvio, né? Hoje em dia não tem um volume de gente mais assim, né? Mas, esqueceu, todo mundo apontando pro cara. Cara, e acontecia, uma empresa grande, né? Uma galera, uma quantidade de gente assim. Ou a DM ia lá, se o cara tava com uma Kenston, alguma coisa, a DM ia lá, fazia um bloco administrativo na máquina. Vinha o RH, tome balão. Falei, cara, que maravilhoso. Melhor coisa. Educa. Não é pelo amor, é pela dor. É pela dor. Só tem duas opções, né? Ou é pelo amor ou pela dor que a gente se educa, né? E melhor pela dor do usuário do que no impacto financeiro da empresa, né? Exatamente. Na dor de uma criptografia, de uma exposição. Porque, por exemplo, essa empresa de aplicativo de transporte, cara, ela mostrou fragilidade. Sim. E aí, meu irmão, a gente sabe que mostrou fragilidade. O maior problema não é as ações da bolsa que caíram, o impacto de pessoas que confiavam e não confiam mais, vão usar outros aplicativos. O impacto maior não é esse. O impacto maior é... Gente, é possível. Aí o mundo inteiro começa a te atacar. De ataque básico, de DDoS, phishing. Inclusive essa empresa e outras similares nos procuraram a ISH. Cara, preciso fazer teste de DNS. Você quer testar? Eu preciso testar DNS, preciso testar meu DDoS. Por quê? Porque falou, cara, tá acontecendo uns negócios que meu DNS tá ficando indisponível. Preciso fazer proteção de DNS. Eu falei, peraí. Há quanto tempo existe DNS? E a gente já fala disso, né? Eu nem falo mais. Não, mas eu não tinha aqui uma proteção de DNS. Falei, meu Deus, um AF, um negócio básico. E aí quando a gente vê que às vezes no macro tá muito solto, aí eu já fico pensando dentro daqui de mim, né? Falo, e se eu falar de IAM com esse cara? Se eu falar de gestão de identidade, como será que ele vai reagir?
E aí, Brunão, eu deixo uma pergunta. Existe um caminho, existe uma trilha, né? Porque primeiro a gente colocou o chão e agora trouxe um pouco de luz. Agora vamos ver se a gente consegue trazer uma rota para quem nos ouve, para quem nos assiste. Existe um caminho a trilhar que leva as pessoas para esse universo mais seguro, sem engessar tanto? Sim, e aí é uma parte importante, né? E inclusive vou trazer uma informação, né? Tem um site público chamado SSO-TAX, SSO-TAX. Ele julga os fornecedores por cobrarem as integrações via MFA e Single Sign-On dos usuários. Uau. Então você compra a solução e ele ainda pede um adicional. E o pessoal tá fazendo public shaming disso, né? Humilhação pública dessas empresas. Isso é uma coisa que te ajuda muito, né? Então são vários passos aqui. Óbvio, por que o pessoal começa com o IGA e IAM? Requisito de compliance. Ele precisa marcar um checkbox ali, né? E aí a gente... igual a galera que cuida do EPI, né? Exato. Tem a galera do compliance. Exatamente. Exatamente. E aí a gente volta para a parte de proteção versus gestão. Então, ok, você precisa marcar aquele checkbox, senão você para a empresa. Dito isso, a parte de Single Sign-On e MFA, ela precisa ser um fator que vai ajudar o seu usuário e não interromper o trabalho dele. Single Sign-On por si só é uma coisa que te protege e facilita a experiência do usuário. Poxa, ele não precisa mais ficar decorando um monte de senha. Se você der um cofre de senhas pessoal para ele, ele vai usar? Pode ser um auxílio para esses casos. Obriga, faça um treinamento, faça um incentivo, Exato, sei lá, exato, tenta alguma coisa, né? Exato. E aí vem a parte dos controles, né? Então, eu coloquei um MFA. Que tipo de MFA que eu vou colocar ali? OTP, putz, o cara pode ter acesso ao OTP. Eu vou dar só um push no celular, uma ligação, um e-mail. SMS, então, dependendo. sei lá, né? Exato. Então, tem até um estudo, né, sobre o AAL, né, o nível de autenticação que eu estou tendo ali. É baseado no que eu sou, no que eu tenho, no que eu conheço. Se eu puder mesclar esses fatores e fazer um step-up, por exemplo, de autenticação, de fatores de autenticação baseado no risco e na importância dos aplicativos que eles estão acessando, perfeito. Legal. Poxa, por exemplo, a CyberArk mesmo usa isso, tá? Posso até expor aqui, a gente sempre fala publicamente isso. Claro. A gente usa os próprios produtos e eu falo o seguinte, poxa, se eu tiver com um equipamento que não é da CyberArk, eu não posso abrir o CRM. Como que eu vou expor uma informação certificada, autenticada, sensível num equipamento que não tem a mesma tratativa, né? Exato. E a partir disso, poxa, as informações que são públicas ou pessoais minhas, por exemplo, sistema de gestão de pagamentos, para mim, ou, por exemplo, quando eu estou falando sobre meus dados de funcionário, dados do RH que são meus, eu posso acessar do dispositivo que eu quiser. Né? Mas dados críticos de cliente, aí eu vou tendo controles em cima disso daí, tá? Até mesmo fatores de autenticação diferentes. Sim. Poxa, dependendo do acesso que eu tiver, um token FIDO com biometria pode ser necessário. Faz todo sentido. Fazer essa validação, né? Então, é uma mistura de coisas que a gente precisa trilhar aqui, né? Eu tendo já a parte de IAM, que é obrigatória, cara, você precisa ter. A gente não tá aqui falando que você não precisa ter, mas é mais uma preocupação que você precisa ter com a proteção desse tipo de acesso. Então, poxa, eu preciso ter um single sign-on para ter uma gestão única dessas credenciais. E aí a gente volta pro public shaming do SSO-TAX, né? Eu preciso ter um múltiplo fator de autenticação, mas não só por ter. Por que eu estou colocando isso? O que eu estou querendo controlar a partir desse múltiplo fator de autenticação? Alcançar com isso. Exato. Poxa, Bruno, consegui coloquei regras condicionais, coloquei step-up de autenticação. Agora, avalie o risco de cada um desses acessos. Poxa, é o mesmo dispositivo. Exato. Não, implementei todos os sistemas, ecossistemas, está tudo pronto. Exato. A gestão eu faço. Exato. Mas qual o risco da qualidade do acesso que eu dei para aquele funcionário, por exemplo? E aí, voltando para a história do pavê, né? São as camadas, né? Exato. Mais uma camada no final. Poxa, avaliar o risco desse usuário. É um dispositivo que eu conheço, que eu não conheço. Mesmo ele tendo o certificado dessa empresa, ele já acessou a partir desse computador. É uma localidade diferente. Geovelocidade, ou seja, o Pastry tá aqui comigo agora. Daqui a meia hora apareceu um acesso da China.
Teletransporte ainda não chegou, ainda né? não chegou. Ainda não chegou. Se você for amigo do The Flash, do Super-Homem, talvez. Pode até ser. Mas por enquanto ainda não é o caso. Então, todos esses fatores deveriam fazer o SOC virar uma árvore de Natal, cheio de pisca-pisca para tudo que é lado. Mas normalmente não acontece. Né? Outra coisa interessante, né? O pessoal fala muito de Zero Trust, porque é um tema muito banalizado hoje em dia. Né? Uma coisa que a gente fala, Standing Access, né? Um acesso que fica lá perpétuo ou o tempo inteiro. O seu usuário precisa acessar todas as horas do dia seus recursos? Não precisa. Final de semana precisa? Não precisa. Alguém poderia aprovar para você em caso de emergência. Caso você precise acessar isso numa emergência. Poderia ter as aprovações para isso. Seu líder imediato, precisa acessar aqui a planilha, o cara vai lá e libera o acesso. E aí uma confusão que tem dentro disso é quando a gente está falando principalmente, e aí vem o meu viés de novo, acesso privilegiado. A linha que divide acesso normal a acesso privilegiado, dependendo da pessoa, não é muito bem clara. Sim. Eu posso ter um cara que tem acesso ao sistema financeiro e considerar a identidade dele uma identidade privilegiada. Eu posso ter um cara que tem acesso a só uma máquina de teste lá, mesmo sendo administrador local daquela máquina, eu posso não considerar aquilo porque ele é do financeiro, que ele tem acesso aos salários, à folha. Exato. Às vezes o cara é pagamentos. Exatamente. Não é operação, né? Exatamente. Propriamente dita. Então, baseado nisso, o que a gente tem, cara? Eu preciso saber que horas que eu preciso dar acesso para esse usuário, aonde que eu preciso dar acesso, e tudo isso envolve não só a identidade privilegiada, todas as identidades. Que loucura. Rapaz, isso tudo que você comentou é uma tendência gigantesca, né? E assim, eu espero que as pessoas, né? Como eu sempre digo em todos os vídeos, se não digo em todos, em quase todos, informação boa é aquela que eu tenho acesso, né? Então, que esse caminho, que essa tendência que você trouxe para nós, Bruno, que ela possa ser seguida, né? Que ela possa ser ouvida, vista e implementada pelas empresas, ou que pelo menos as pessoas comecem a fomentar sobre o assunto dessa maneira, né? Exato. E até trazendo uma visão um pouquinho mais de futuro, já tem algumas coisas acontecendo nesse cenário, né? Mas principalmente para a parte de acessos ainda críticos. Poxa, eu tenho diversos administradores dentro da empresa que têm acesso a console de nuvens, a servidores, a bancos de dados. A ideia é que todos os acessos humanos a recursos críticos sejam acessos efêmeros e dinâmicos. Boa. Poxa, o que a gente está conversando hoje de proteção de identidades? Sim. Como que eu vou atacar uma identidade que não existe? Então, essa criação dinâmica de credenciais para acessos tanto a nuvens, por exemplo, IAM, né, dos recursos de nuvem, a recursos de banco de dados, a recursos, por exemplo, de servidores dentro da minha empresa, eu tenho essa preocupação. Poxa, eu poderia ter um acesso dinâmico. Quando o cara precisar acessar, eu faço a criação. Não engessa. Mas implementa a segurança. Exato. Né? Não só gerencia. Exato. Implementa a camada de segurança. Vou roubar o hash dessa credencial aqui. Agora. Tá bom, vai lá. Pode ficar à vontade. O cara deslogou de lá, morreu a sessão, morreu o usuário. Exatamente, você implementa até menos camadas de proteção, né? Exatamente, pastor. Maravilha. Cara, esse é um tema que, assim, facilmente esse podcast teria 4 horas. Viria uma dissertação. Rapaz, porque tem... É um tema assim que falta luz, ele é um tema antigo e que agora as pessoas estão comentando, falta falar, falta viver e conviver mais sobre esse tema. Brunão, de antemão queria te agradecer assim imensamente de novo, por mim eu ficaria horas aqui, mas às vezes não cabe. Né? Cara, muito obrigado, eu sei que você tem uma agenda super disputada aí com todos os projetos, clientes, agendas nacionais e internacionais e cara, muito obrigado pelo seu tempo, né, cara? Obrigado pela disposição. Muito obrigado a você pelo convite, cara. A gente volta a se falar, que com certeza a gente vai falar mais vezes aqui. É só uma questão da próxima edição. Exatamente. Hashtag fica a dica. Fica a dica. Cara, deixa tuas redes sociais aí pro pessoal. Bruno Tarasco, eu duvido que tenha outro tão fácil Brunos, assim de achar. Existem muitos, mas Tarasco... Um só. Apenas como eu falo, André tem vários. Tirando meu pai. Tirando seu pai, exato. Não, mas que mexe teu pai a dizer cyber também? De infra. Jesus Cristo. História longa aí também. Maravilha, Bruno. Obrigado Fechado. Novamente. Muito obrigado, Tamo André. Junto. Até a próxima. Valeu. É isso aí, pessoal. E a gente vai encerrando mais um episódio aqui do nosso Safe Talks. E fica atento, gente.
porque no próximo episódio mais um tema quente de mercado e mais um convidado super especial. Não se esqueça de curtir, compartilhar, como eu falo, gente, informação boa é aquela que eu tenho acesso. Então compartilha, acesse as nossas mídias, divulga, senta o dedo no like, é isso aí, galera. Valeu, muito obrigado, valeu muito, bora, fui! Safe Talks, o podcast feito por e para quem respira segurança da informação.